Vamos encontrar? Capítulo 11, versículo 27 até o capítulo 12, versículo 12. Vamos orar ao Senhor. Após a oração, faremos a leitura e vamos expor esse texto. Pai bendito, nosso Deus amado, em nome de Cristo Jesus, a tua igreja se reúne nessa noite para prestar culto ao Senhor. Conhecemos que tu és o Deus Todo-Poderoso, que tu és grandioso. Reconhecemos, ó Deus, a tua majestade, o teu poderio. Sabemos, ó Pai amado, que o Senhor governa as nações. E esse momento especial que o Senhor nos concede, juntos estarmos aqui para lermos e ouvirmos, ó Deus, a exposição da tua palavra. Pai amado, que o teu Espírito Santo continue a ministrar aos nossos corações. Nessa noite, mais uma vez, termos esse encontro contigo e podemos retornar para nossas casas, ó Pai, fortalecidos por tua palavra e vivemos segundo a tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Marcos capítulo 11, 27 até 12. Eu vou começar. Os irmãos acompanhem aí, por favor. Vamos lá. João Marcos registra a seguinte narrativa, né? Vamos lá, versículo 27. Então, regressaram a Jerusalém. E andando Jesus pelo templo, os principais sacerdotes, escribas e líderes religiosos aproximaram-se dele e lhe perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Jesus lhes respondeu: eu vos perguntarei uma coisa, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles então puseram-se a discutir entre si. Se dissermos, é do céu, ele dirá: por que não crestes nele? Mas se dissermos, é dos homens, temiam o povo, pois de fato todos consideravam João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Ele disse: nem eu digo com que autoridade faço as coisas. Então Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas e edificou uma torre. Depois arrendou-a a alguns agricultores e saiu de viagem. No devido tempo, enviou um servo aos agricultores para que recebessem eles o fruto da vinha. Mas, dominando-o, eles o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo, mas o feriram na cabeça e o insultaram. Então enviou ainda outro, mas eles o mataram. Também enviou muitos outros, dos quais a uns espancaram e a outros mataram. E restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Então, por último, o enviou a eles, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas aqueles agricultores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Portanto, o que o Senhor da vinha fará? Irá e matará os agricultores e dará a vinha a outros. Nunca lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito e agradou aos nossos olhos. Então, mas perderam a multidão, pois perceberam que havia profeta para eles, deixando-o retirados. A mensagem de Jesus questiona: com que autoridade faz essas coisas? Com que Jesus procedeu como procedeu quando no dia anterior expulsou os cambistas.
liderança religiosa é: o que a autoridade faz essas coisas? Irmãos, precisamos fazer uma pergunta simples diante desse texto: o que é autoridade? O que é autoridade? Quando nós olhamos para o conceito que o dicionário traz sobre autoridade, o dicionário Michaelis fala que autoridade é direito ou poder de mandar. Autoridade é direito ou poder de mandar, de ordenar, de decidir, de se fazer obedecer. Um outro dicionário, o Briberan, ele vai dizer que a autoridade é direito legalmente estabelecido de se fazer obedecer. Aí no terceiro dicionário, o dicionário informal, ele diz que autoridade é direito ou poder de fazer obedecer, dar ordens, tomar decisões, agir, influenciar ou agir de forma que haja a decisão, a ação seja de acordo com aquilo que foi solicitado. O que é autoridade? Os líderes religiosos questionaram Jesus: com que autoridades faz essas coisas? Dr. Russell Shedd vai dizer que a autoridade, ela tem a sua ênfase sobre o direito de mandar, ou seja, é o poder exercido de forma legítima. Quem tem autoridade tem direito de mandar. E aí, queridos, quando nós paramos e pensamos nisso, sobre direito de mandar, aquele que dá ordem, e a ordem tem que ser acatada e tem que ser cumprida, nós precisamos reconhecer que nós vivemos nas nossas relações humanas, nas nossas relações sociais, nós convivemos diariamente com isso, a autoridade. Os pais mandam nos filhos, correto? Os professores em alunos, os chefes mandam em seus empregados, os policiais, quando há uma blitz, eles têm autoridade de mandar parar o carro e fiscalizar o seu carro. E, amados irmãos, o questionamento da liderança religiosa é justamente qual é a autoridade de Jesus? Por que Jesus Cristo fez aquilo que ele fez? Quem é a autoridade assim proceder? Vamos nos recordar, irmãos, que Marcos não deixa o Evangelho lá no capítulo ainda vai passar João Marcos mostrar a autoridade de Jesus. Como que ele mostra a autoridade do ensino? Que Jesus tem grande admiração às pessoas. Jesus tem autoridade sobre os espíritos malignos. Jesus tem autoridade sobre a eternidade. Jesus tem autoridade sobre a morte. Jesus tem autoridade sobre toda a sua criação. O Evangelho de Marcos está determinado em mostrar a autoridade de Jesus, e aqui já, a última de Jesus, mais uma vez. Agora a liderança questiona por que Jesus Cristo fez o que fez e com base em que autoridade Jesus faz o que faz. O que nós precisamos compreender, amados irmãos, é que a autoridade de Jesus, ela é central em nossas vidas. O que nós temos que compreender é que a vida cristã, ela deve ser vivida debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Nós precisamos compreender que a nossa vida tem que ser vivida debaixo desta submissão à pessoa de Jesus, à ordem de Jesus, aos ensinos de Jesus, aquilo que o Senhor Jesus diz. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, ele é vital, é inegociável para nós que fomos salvos pela graça de Deus. Então, João Marcos, ele vai nos registrar aqui esse questionamento. E qual que é o resumo da mensagem de hoje? O que eu quero que vocês entendam ao ir para a sua casa hoje? Qual é a grande ideia? É que Jesus, ele tem autoridade para condenar aqueles que o rejeitam. O texto de hoje vai nos mostrar exatamente a autoridade de Jesus para condenar aqueles que o rejeitam. Nós já vimos isso semana passada e hoje continuaremos a perceber. Observemos primeiramente os primeiros versículos. Olhemos o versículo 27 até o versículo 33. Os líderes religiosos questionam com que autoridade Jesus condenou a prática do comércio no templo.
É exatamente isso que o versículo 27 a 33 nos traz. Eles autoridade, você fez o que fez ontem. Versículo 27. Jesus retoma para Jerusalém e volta novamente ao templo. Interessante observar isso. Olha só. Então regressaram a Jerusalém. E andando Jesus pelo templo, os principais sacerdotes e escribas religiosos, observe, irmãos, os principais. Aqui está, neste grupo, estão presentes toda a liderança máxima de Jerusalém. Os líderes principais, aqueles que detinham autoridade, aqueles que tinham poder de fazer aquilo que eles queriam que fosse realizado. E aí então, os líderes, eles, ao ver que Jesus retoma para o templo, e retoma para Jerusalém, versículo 28, e perguntaram-lhe: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Por que está havendo esse questionamento? Por que os líderes religiosos estão agindo dessa forma? Por que eles questionam a autoridade de Jesus? Porque o modo como Jesus agiu sobrepôs-se à autoridade deles como líderes. Quando Jesus Cristo ele chega no templo, e Jesus ali, ele manifesta o juízo, a ira de Deus, e ali Jesus Cristo ele diz que o juízo virá. No momento em que Jesus ele expulsa os campistas, no momento em que Jesus ele acaba com aquele comércio da fé, com a venda de animais para sacrifício e demais artigos religiosos, isso causou na liderança religiosa uma grande repulsa. Por quê? Jesus está confrontando a autoridade da liderança religiosa. Jesus está colocando a liderança religiosa no seu devido lugar. Jesus ele ali está manifestando o seu desacordo. Ele está mostrando que a forma como eles estavam procedendo estava errada. Olha o versículo 29, por favor. Jesus lhes respondeu: eu vos perguntarei uma coisa, respondei-me e vos direi com que autoridade faço essas coisas. É muito interessante como Jesus Cristo, ele usa da forma como que os rabinos ensinavam, e ali Jesus ele dá uma tréplica. Jesus ele não responde, mas faz uma outra pergunta. E o batismo, e a pergunta que Jesus faz: o batismo de João era do céu? Lembremos quem é esse João? João Batista. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Amados irmãos, o povo reconhecia João Batista como um profeta de Deus. O povo reconhecia que João Batista exerceu um ministério autorizado, ele era um homem enviado por Deus. E João Batista é aquele que preparou o caminho, a vinda de Cristo Jesus. E aqui é muito importante perceber, porque o que Jesus faz? Jesus ele condiciona a sua resposta à resposta dos líderes religiosos. Os líderes religiosos querem colocar Jesus numa situação difícil, mas Jesus ali ele inverte e os coloca numa situação extremamente difícil. Versículo 31 a 32, o que nós temos aqui? Os líderes religiosos se veem encurralados e não respondem. Olha o 31. Eles então puseram-se a discutir entre si. Se dissermos é do céu, ele dirá: por que não crestes nele? Mas se dissermos é dos homens, temiam o povo, pois de fato todos consideravam João um profeta. E aqui de fato é uma situação extremamente tensa para essa liderança. Por quê? Entendam isso, irmãos, é preciso entender. Os líderes religiosos, eles estão preocupados em permanecer no poder. Os líderes religiosos estão preocupados em permanecer exercendo a liderança sobre o povo, a liderança política, a liderança religiosa. E, portanto, os líderes religiosos eles não poderiam desagradar o povo. Se eles desagradassem o povo, eles seriam prejudicados. Então, não querendo desagradar o povo, não querendo se dispor à opinião popular, eles preferem o quê? Dizer que não sabem a resposta.
Amados irmãos, observemos a reação de Jesus, versículo 33. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Jesus, ele também não responde ao questionamento dos líderes religiosos. E aqui, amados irmãos, o que nós precisamos compreender é que Jesus, de uma maneira extremamente sábia, de uma maneira que ele está corrigindo, ele está ensinando, os líderes religiosos são forçados a dizer que não sabiam. Os líderes religiosos consideravam Jesus e João Batista falsos profetas. Os líderes religiosos não reconheciam a autoridade de Jesus e nem de João Batista. Os líderes religiosos não respeitavam a Jesus e nem João Batista, mas por causa do povo, porque eles queriam agradar o povo, eles queriam fazer aquilo que os permitisse permanecer no poder. Eles então dizem que não sabiam, porque eles não queriam lidar com a rejeição do povo. Eles não estão preocupados com a lei de Deus. Eles não estão preocupados com o templo de Deus. Eles não estão preocupados em fazer aquilo que é vontade de Deus. Mas eles estão preocupados em fazer aquilo que lhes convia. Aquilo que lhes seria favorável. Aquilo que lhe permitiria continuar ganhando dinheiro. Porque ali era um comércio muito rentável. Pare e pense um pouco. Nas romarias que existem em nossa nação, nas pessoas que vão cumprir promessas e viajam quilômetros e vão para cidades que se consideram que ali há santos, pessoas as quais veneram, as quais adoram, as quais apresentam as suas orações, há um comércio religioso em torno disso. Uma imagem de escultura, uma promessa que se faz, uma oferta que se dá, desejando alcançar uma bênção, um benefício. Então, a única preocupação dessa liderança religiosa era consigo mesmo. Por isso que, desejando agradar a si mesmo, os líderes religiosos não tinham compromisso com a palavra de Deus e nem com o templo de Deus. Eles tinham um compromisso consigo mesmo, e para agradar a si mesmo precisavam agradar o povo, porque agradando o povo eles continuariam tendo tudo o que eles tinham. Amados irmãos, é importante entender isso. Sabe por quê? Se o povo aplaudisse o comércio no templo, a liderança religiosa ia fazer. Agora vocês parem e pensem um pouco. Os judeus vinham de todos os países daquela região, andavam quilômetros a fio para fazer o sacrifício. Naquele comércio, comprava-se uma pomba, comprava-se um animal, que era oferecido em sacrifício. Todos ganhavam. Era um negócio muito bom. Se o povo admirasse João Batista e Jesus, o que a liderança religiosa fazia? Eles não se posicionavam. O que nós precisamos nessa noite para ir pensar nesse momento é o que realmente importa para nós. O que realmente importa para a minha vida? Realmente me importa aquilo que a palavra de Deus diz? Realmente me importa, ou eu me importo em agradar ao meu Deus e viver segundo a sua palavra? Observem bem que aquela liderança não tinha compromisso com Deus nem com a sua palavra. Eles tinham um compromisso com a tradição dos anciões. Eles tinham um compromisso com a tradição religiosa. E é por isso que verificamos o declínio moral e espiritual daquela liderança religiosa, bem como também de todo o povo de Deus. Quando uma liderança religiosa se corrompe, é porque também o povo está corrompido. Quando o povo não quer ouvir a palavra de Deus, a liderança que não é comprometida com Deus e sua palavra também se corrompe, porque o que importa é agradar a mim mesmo. Então eles passaram a se importar consigo e a se importar com aquilo que o povo desejava. E aquilo que o povo queria era mais importante daquilo que Deus queria. Meu amado irmão, minha amada irmã, o que realmente importa?
o que realmente importa para a sua vida? O que realmente importa? A vontade de Deus, o querer de Deus, Deus pede em sua palavra, aquilo que Deus diz, ou aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo, aquilo que eu espero, aquilo que eu busco. Precisamos estar atentos a isso, porque esse dilema humano não é somente o dilema do tempo passado, dos fariseus, daqueles que se ocupavam com a religião, daqueles que tinham a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, mas não o fizeram. E a nós hoje também precisamos estar atentos a isso, porque podemos, amados irmãos, sim, podemos, sem que percebamos, estarmos na mesma caminhada que esses fariseus, esses escribas, esses religiosos do primeiro século. Eu realmente me importo com aquilo que Deus diz e a sua palavra diz? Precisamos estar atentos, porque se nós não estivermos vigilantes, cometeremos os mesmos erros que a liderança de Israel cometeu, que o povo de Israel cometeu, e o resultado foi o naufrágio na fé. O resultado foi o abandono do Messias. E aí então, João Marcos, após nos mostrar isso, do versículo capítulo 12, de 1 a 12, nós temos aqui Jesus Cristo confrontando tudo isso. O que Jesus faz? Jesus, versículo 1 a versículo 12, ele conta a parábola dos agricultores maus, para mostrar a condenação que virá sobre aqueles que rejeitam o Messias. Jesus Cristo agora vai corrigi-los. Jesus Cristo agora, por meio de uma parábola, ele vai ensinar. Lembremos-nos que ele tem autoridade para ensinar. Lembremos-nos que ao longo de todo esse evangelho de Marcos, nós reconhecemos que no ministério público de Jesus, aquilo que ele deu mais ênfase, aquilo que ele sempre fez, foi ensinar a palavra de Deus. Daqui para frente, Jesus não vai realizar mais nenhum milagre. Em termos milagres ali naquele momento em que curou enfermos, em que ele curou paralíticos, em que ele ali ressuscitou mortos, até que na cruz ele realizasse a obra redentora. Aí observemos aqui, versículo 1 a 9, o que nós temos aqui? Jesus ele conta a parábola dos agricultores maus para mostrar a rejeição do plano de Deus por Israel ao longo da história. Jesus ele quer mostrar que o povo de Israel é indesculpável diante de Deus. O povo de Israel está em falta diante de Deus. É importante perceber, amados irmãos, que Jesus ele vai usar aqui o exemplo da vinha nessa parábola. E nós sabemos que lá no livro do profeta Isaías, a vinha é usada para simbolizar a nação de Israel, o povo de Israel. E aí, observemos nós que quando Jesus ele fala no versículo 1 do capítulo 12, ele diz: um homem plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas e edificou uma torre. Depois arrendou-a a alguns agricultores e saiu de viagem. Jesus está usando de uma parábola extremamente compreensível, mostrando um homem de posses que arrenda sua terra e dá para que outros a administrem, e depois ele iria receber parte desse ganho. E aqui, amados irmãos, a atitude desses agricultores maus é uma atitude que demonstra a progressão do pecado e a rejeição do povo de Deus. Nós olhamos do versículo 3 a 5. Observe, olha na sua Bíblia do 3 a 5. Olha a progressão da queda. Olha o quanto eles se tornam cada vez maus, cometem males piores do que os anteriores. E diz o versículo 3, olha na sua Bíblia: mas, dominando-o, eles o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Os primeiros fizeram isso, espancaram e mandaram de mãos vazias. E o segundo grupo, e o segundo homem que foi? Versículo 4: depois enviou-lhes outro servo, mas o feriram na cabeça e o insultaram. Primeiro se espanca, depois se fere na cabeça com insultos.
E o terceiro, olha o versículo 5. Então enviou ainda outro, mas eles o mataram. Jesus Cristo aqui nessa parábola, ele quer mostrar a progressão, a medida que o distanciamento de Deus, sua vontade, leva o homem a um estágio pior do que o anterior. E aí então o povo de Israel é esse povo que espanca, que fere, que insulta e que mata. Olha o versículo seguinte, versículo 6. A metade do círculo também enviou muitos outros, dos quais alguns espancaram e a outros mataram. Aqui ele fecha o início da progressão da queda de males até o seu estágio pior, que é tirar a vida de uma pessoa. E aí, amados irmãos, versículos 6 a 8, Jesus ele mostra o plano de Deus para redimir o seu povo. O que esse dono da vinha faz? Quem que o dono da vinha manda agora? O seu único filho. Ele manda o seu único filho. Nessa parábola, o anseio do dono da vinha é que este único filho seja respeitado. Mas o que eles fizeram com este único filho? O mataram. E é muito importante entender isso, porque o plano de Deus para redimir o seu povo está muito claro. Olha o versículo de número 7. Mas aqueles agricultores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Portanto, o que o Senhor da vinha fará? Irá e matará os agricultores e dará a vinha a outros. O que Jesus ele diz nessa parábola no versículo 9? O juízo de Deus. O juízo de Deus. Deus ele anuncia mais uma vez o seu juízo, o juízo que virá sobre o seu povo, o juízo de Deus que virá sobre o templo. E aqui, amados irmãos, Jesus está na terceira década, e 30 anos depois, mais ou menos, 36 a 40 anos depois, nós temos a destruição de Jerusalém e o templo de Israel, que é absolutamente destruído e derrubado. Cumpriu-se aquilo que Jesus falou. Amados irmãos, como precisamos estar atentos ao fato de que, se nós não estivermos atentos e vigilantes, por diversas vezes em nossa caminhada cristã, poderemos ser como esses que ouvem a palavra, mas a desprezam. Deus manda os seus profetas. Deus nos traz a sua palavra. Deus conclama o seu povo ao arrependimento. Deus, ele chama aqui: abandonemos o pecado, as práticas pecaminosas, deixemos a vida marcada por valores e princípios mundanos. A palavra de Deus sempre está advertindo, nos chamando: arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus, consagre a sua vida ao Senhor, viva uma vida para a glória do Senhor, seja uma pessoa que cumpra a palavra do Senhor. Mas os alertas, a mensagem, ela é tratada com desdém, com descaso. Não se dá atenção àquilo que se diz. Não se dá importância ao ensino da palavra. A desprezam. Qual vai ser o resultado destes que assim agirem? O que vai acontecer com aqueles que ouvem a palavra, mas a rejeitam? O que vai acontecer com aqueles que ouvem sobre o chamado do Senhor Jesus: arrependei-vos e crede no Evangelho? O que vai acontecer com estes que, embora conheçam sobre Jesus, mas o rejeitaram? Eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Eles serão lançados e sofrerão a eterna ira de Deus. Nós vivemos tempos, irmãos, em que os evangélicos brincam de ser evangélicos. Crentes brincam de ser crentes. As pessoas têm uma linguagem cristã, uma linguagem evangélica,
mas a sua vida, a sua fé, as suas obras não condizem com aquilo que o Evangelho de Deus é. Com Deus, amados irmãos, não se brinca. O juízo, aqueles que brincam com a fé, com o Evangelho, aqueles que escarnecem a palavra com as suas ações, sofrerão o juízo eterno de Deus. O que realmente importa na tua vida? O que realmente é para você o Evangelho de Deus? Não brinque com Deus, não brinque com a palavra de Deus, não brinque com o Evangelho de Deus, não brinque com o povo de Deus, porque a ira de Deus virá. E virá, irmãos. De Deus não se zomba. O nosso Deus é fogo consumidor. E então, eu quero convidá-lo a abrir Mateus 23, só para que você perceba isso, o quanto que isso é sério. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus falando aos mesmos líderes religiosos. Mateus, ele registra mais informações que Marcos não registra. E aqui no capítulo 23, Jesus, ele está emitindo o seu juízo, os ais, contra a liderança religiosa e contra o povo, mas especialmente a liderança religiosa. Ele diz, todo o capítulo 23, mas não leremos todo ele, vejamos o versículo 27. Jesus fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim sois vós, por fora parecem justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e maldade. Versículo 29. Ai vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os monumentos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramamento do sangue dos profetas. Assim testemunhais contra vós mesmos que sois filhos dos que mataram os profetas. Contemplai o que vossos pais fizeram, serpentes, raça de víboras, como escapareis à condenação do inferno? Portanto, eu vos envio profetas, sábios e mestres. Matareis e crucificareis alguns deles, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e vos perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, e desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, todas essas coisas virão sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que são enviados, que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta seus filhotes debaixo das asas, e não quisestes. A vossa casa ficará abandonada, pois desde agora vos digo que de modo algum me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amados irmãos, o juízo de Deus veio sobre aqueles líderes religiosos. Aqueles líderes religiosos já foram na presença de Deus, já foram julgados e condenados. Ainda hoje, eu e você, nós que aqui estamos vivos. Saibamos nós de uma verdade:
no dia da nossa morte, estaremos diante ao Deus que é santo e justo juiz. E a única forma de estarmos em paz com Deus é por meio da fé em Cristo Jesus. Nós somos justificados por meio da obra de Jesus Cristo. Não brinque com Deus, não brinque com o Evangelho, não brinque com a igreja de Deus, não brinque com o povo de Deus, porque o juízo de Deus virá. Nós não podemos agir como se avisados não fôssemos, como se Deus não nos falássemos. Olha o versículo 10 e 12. Voltemos para Marcos 12, 10 e 12. Aqui Jesus ele acusa a liderança religiosa por tramar a sua morte. Versículo 10, Marcos 12, 10. Nunca lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus, ele está literalmente acusando a liderança religiosa de sua morte. Olha o versículo 12. Procuraram então prendê-lo. Quem queria prender Jesus? Esses líderes religiosos. Mas eles temeram a quem? A multidão. Por que eles temeram a multidão? Porque eles queriam estar bem na fila com a multidão. Eu expliquei isso anteriormente. Pois perceberam que havia proferido essa parábola contra eles e deixando retirar-se. Queridos irmãos, os líderes religiosos compreenderam que Jesus estava lhes acusando de serem esses agricultores maus. Os líderes religiosos entenderam que Jesus era a pedra angular e eles estavam rejeitando. E Jesus faz isso diante a todo o povo que ali está reunido. E não somente os fariseus assim compreenderam, os escribas compreenderam, mas o povo também compreendeu. Ou seja, entenda isso, mais do que nunca, Jesus se tornou uma grande ameaça a essa liderança. Mais do que nunca, essa liderança precisava dar cabo, tirar, matar, tirar a vida de Jesus. Então, eles se retiraram, mas planejavam a sua morte. Como os irmãos já sabem, estamos na última semana de Jesus com os seus discípulos antes da sua morte. Jesus, ao longo do seu ministério, sempre convocou aqueles que o ouviam a não se envergonhar dele, a não se envergonhar do Evangelho, a não se envergonhar da palavra de Deus. Lá em Mateus 10, 32, 33, Jesus fala assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Amada igreja, amados irmãos, é a nossa hora, é a nossa vez, é a nossa vida, é a nossa caminhada. Que nós não caiamos no mesmo erro que os fariseus, os escribas e todos aqueles que ao longo da história têm rejeitado a Jesus. Que nós, de fato, de verdade, sejamos um povo, uma igreja que tenha um coração quebrantado diante do Senhor. Uma igreja onde há confissão de pecados, há arrependimento de pecados, há o abandono de pecados, há consagração ao Senhor. A palavra de Deus, ela diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então não brinque com o Evangelho, não brinque de ser crente, não brinque de seguir a Jesus. Submeta-se à sua autoridade, renda-se a Ele, adore-o, glorifique-o, exalte-o com a sua vida, confesse os seus pecados, peça ajuda nas suas lutas, não caminhe sozinho. Precisamos mutuamente nos encorajarmos e ajudarmos uns aos outros para que sigamos com firmeza seguindo a Jesus Cristo. A autoridade de Jesus é central no Evangelho de João Marcos.
João Marcos, como já disse e repito, ao longo de todo o seu evangelho, mostra-nos a autoridade de Jesus. Precisamos compreender isto, irmãos. Os fariseus questionaram com que autoridade faz essas coisas. Jesus é Deus, é o Deus encarnado, é o Deus Filho. Nós sabemos que estamos todos nós caminhando debaixo da autoridade de Jesus. Ele nos enviou para que, onde quer que formos, façamos seus discípulos. Que nós possamos, sim, nos submeter ao senhorio, à autoridade de Jesus, que possamos de verdade temer ao Senhor. Viver uma vida cristã piedosa, consagrada a Deus. Jesus, Ele tem autoridade para condenar aqueles que o rejeitam. Que nós não venhamos rejeitar a Jesus Cristo, nem a sua palavra, nem o seu ensino. Mas que possamos, como povo de Deus, amá-lo e consagrar a Ele a nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Eu quero convidá-lo a colocar-se diante do Senhor, a confessar a Deus os seus pecados, aquilo que você tem consciência que tem pecado contra Deus, que você tem pecado contra o Evangelho. Peça perdão ao Senhor, consagre Ele sua vida, e que você possa viver submisso à autoridade do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, como é importante, Deus, para nós nessa noite ouvirmos a Tua palavra. Ó Deus, como é importante conhecermos que Tu és Deus santo, justo, Tu és juiz, e julga retamente todas as coisas. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai, porque sabemos, ó Deus querido, que, ó Deus, se não for com a Tua graça, jamais, ó Pai, receberíamos a Tua salvação. Ó Pai, nós te louvamos porque somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, mas vem do Senhor. Ó Pai, nós te louvamos porque Tu és digno de receber toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos amou e enviou Jesus Cristo para pagar, ó Deus, para levar sobre si os nossos pecados, ó Pai, a maldição que estava sobre nós. Obrigado porque recebemos, ó Deus, o Teu amor. Que possamos de verdade, ó, viver debaixo do temor do Senhor. Que sejamos submissos, ó Pai, à Tua autoridade. Que possamos, ó Pai, cumprir a Tua palavra, fazer aquilo que é bom e reto diante dos Teus olhos. Perdoe os nossos pecados e a nossa iniquidade, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de caminhos maus. Que possamos fazer aquilo que é reto aos Teus olhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?